Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Mais uma vez, nós estamos aqui para conversar com vocês sobre a Palavra de Deus. Nós iniciamos aí um estudo sobre o livro de Tito. Nós já fizemos um vídeo anterior onde nós fizemos uma abordagem geral desse livro. E hoje não é diferente, hoje nós vamos começar entendendo alguns versículos bíblicos que são expostos por esse livro, né? O livro de Tito, que foi escrito pelo apóstolo Paulo e destinado a uma igreja de Creta, né? Uma das ilhas ali do Mediterrâneo. Paulo queria trazer uma organização para essa igreja e vai usar Tito para ser esse agente ali que vai ajudar nessa organização. Hoje nós vamos expor aqui o versículo de número 1 do capítulo 1, ok? Então, se você quiser aí pegar o seu bloco de anotação, nós vamos analisar aqui algumas palavras. Vai ser apenas esse versículo que nós vamos aprender algumas coisas que o apóstolo Paulo vai iniciar essa carta, ok? A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz aqui é se identificar. E ele se identifica nessa carta como servo de Deus. Aqui, essa palavra tem a ver com a expressão de alguém que é escravo, alguém que é servo, alguém que está sobre o comando de alguém, ok? Alguém que responde a uma autoridade aqui. E aqui ele diz que ele é servo de Deus. Ele é um escravo de Deus. Ele aponta essa condição que ele não está aqui como alguém que manda em si mesmo, mas alguém que é comandado, né? Que ele é servo. Ele é escravo de Deus. Essa é a condição que ele se coloca. Ele não tem vontade própria. A vontade tudo aquilo que ele realiza é pela vontade do seu Senhor. Existe alguém que é dono dele, ok? Então ele se apresenta como servo. Logo após, ele também vai dizer que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Mas o que isso significa? Na primeira parte ele diz que ele é servo. Na segunda parte ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Isso significa que ele recebe uma autoridade para fazer algo. Ele é apóstolo de Jesus Cristo. E se lermos lá Atos, capítulo de número 9, você vai entender tudo isso que está falando aqui, porque ele recebe um chamado de Deus para a realização. Então, Paulo, que outrora era alguém que perseguia os cristãos, após a sua conversão, ele vai se tornar alguém que defende o evangelho, alguém que está ali sobre que está sendo comissionado por Jesus Cristo para a realização de uma grande obra. Ele se torna um dos maiores sistematizadores do evangelho. Ele é servo, mas ele também é alguém que tem uma autoridade. Ele é apóstolo de Jesus Cristo. Ele é comissionado para fazer algo. Aí vem a pergunta, mas para fazer o quê? Ele vem já explicar isso na próxima frase. Ele diz o seguinte: para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Dentro dessa frase, nós podemos analisar a palavra aqui, promover a fé. Logo ele está dizendo que ele é alguém que está aqui para nutrir e para fortalecer a fé de alguém. E de quem ele vai fortalecer a fé? Dos eleitos de Deus. Aqui a gente já vê a questão da soberania de Deus. Se você lembrar, você vai ler nas Escrituras que a palavra do Senhor diz que nós fomos eleitos por Deus, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aqui mostra a soberania de Deus. Mas é interessante que Paulo está dizendo que ele está aqui para promover, né?
para nutrir, para fortalecer a fé daqueles que foram escolhidos por Deus. Porque Deus nos escolheu, né? Deus nos elegeu, mas nós precisamos ter uma caminhada com Deus. E por nós vivermos em um mundo caído, em um padrão mundano, na qual cada um vive, muitas vezes nós nos esquecemos dessa verdade e acabamos muitas vezes obtendo esses padrões mundanos e tornando isso parte da nossa vida. Mas Paulo aqui, ele vem como esse agente de Deus, cheio de autoridade, para ajudar a igreja, para ajudar os irmãos a promover a sua fé, aquilo que você crê, né? Você é um eleito de Deus, você é um escolhido de Deus, e eu tô aqui para fortalecer você, para fortalecer a sua fé, para nutrir, para prover para você algo que pode te ajudar durante a sua caminhada. Mas aí vem a outra pergunta: e o que é que ele vai prover? Duas coisas ele vai prover. Vamos então para a primeira. A primeira é que ele vai trazer o pleno conhecimento da verdade. Mas que pleno conhecimento da verdade? O que seria isso? Lembra que quando Jesus disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte para os irmãos: olha, eu estou aqui como servo de Deus, como alguém que é um apóstolo, alguém que tem uma autoridade, para revelar para você o Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou aqui para ajudar vocês a aumentar a sua fé a respeito de quem é Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E aí ele diz o seguinte: num segundo momento, ele vai dizer que ele veio revelar segundo a piedade. Por que ele está falando isso aqui? Porque uma vez que o apóstolo Paulo ele está trazendo a verdade de quem é Cristo, é como você está pregando. Você é convidado para anunciar, ou você vai pregar em algum lugar para alguma pessoa. Você começa a anunciar: ó, Jesus Cristo, Ele te ama, Jesus Cristo morreu por você, e você começa a pregar. Essa verdade, ela vai entrando na mente da pessoa. A pessoa vai obtendo essa palavra, ela vai recebendo. Mas no segundo momento que essa pessoa ela recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela vai precisar revelar isso, que é segundo a piedade. Ou seja, essa verdade ela precisa se tornar concreta, ela precisa se tornar parte da nossa vida no sentido de praticar dentro da nossa comunidade e dentro da nossa sociedade, ou dentro dos espaços que Deus te colocou. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que a fé sem obra ela é morta. Não adianta você dizer que você crê em Jesus quando na verdade você não pratica as obras que Ele oferece, que Ele revelou para que nós andássemos nela. Porque antes nós éramos alguém desobedientes a Deus e agora nós nos tornamos alguém obediente a Deus. E a palavra vai dizer que nós fomos salvos para as boas obras, para realizar as boas obras. Então, pleno conhecimento é conhecer Cristo de verdade na sua profundidade, mas acima de tudo, revelar isso segundo a piedade. É mostrar, é revelar isso para o mundo. Então, Paulo aqui ele se apresenta como um servo que é obediente, um apóstolo comissionado com uma missão de nutrir essa fé dos eleitos e promover o conhecimento profundo da verdade e conduzir os irmãos, os crentes, a uma vida de piedade, ou seja, uma vida de prática. A verdade, ela não é separada da prática. Crer certo significa que você precisa também viver certo, ok? Então, é isso que nós queríamos passar aqui para vocês sobre esse versículo. Apenas o versículo de número 1 tem
tanta coisa que a gente pode aprender, ok? Até o nosso próximo encontro, onde a gente vai discorrer um outro versículo desta carta, aonde nós vamos ter muito mais coisa aí para descobrir sobre aquilo que o apóstolo Paulo queria revelar para o irmão Tito. Até o nosso próximo encontro.